Olá, boa noite. Patrícia? Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Então vamos esperar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre o estresse, né? Vocês que estão aqui, como é que tem sido o estresse, viver esse momento de pandemia? Como é que tem sido o administrar o estresse? Fala um pouquinho. Oi, Suzana, boa noite. Tem dado para administrar bem? Tem lidado bem com esses momentos de pandemia? Como é que tem sido? Oi, Regina, boa noite. Boa noite, Estela. Então, se puder trazer um pouquinho. Oi, Marie. Tudo bem? Está em 2025 já? Conta um pouquinho como é que tem sido lidar com estresse nesse momento de pandemia. Então eu vou falar um pouquinho. Eu tenho tido contato com algumas pessoas que têm tido muitas questões com nível de ansiedade bastante alto, com bastante inquietação, mas é possível, é necessário administrar o estresse. É perfeitamente possível, o que não significa que seja fácil. Oi, Luciana, boa noite. Não é fácil, mas nada é fácil nessa vida. Mas é possível, é perfeitamente possível para todos nós administrar o estresse. É necessário criar atividades, uma rotina, e é importante que saiba que quando se pensa em estresse, se pensa em alguma coisa, não é um tratamento, não é alguma coisa a ser combatida, é alguma coisa a ser administrada intencionalmente. Necessariamente nós precisamos pensar em atividades intencionais, não vai ser espontâneo. Namastê, Juliana, seja bem-vinda. Quando se pensa em termos de estresse, o que se pode fazer para aliviar o estresse, aquele estresse que entra num nível de tensão que começa a criar problemas, nós temos que pensar em alguma coisa intencionalmente que exige uma dedicação nossa para administrar a ansiedade, administrar os pensamentos negativos que permanecem. Então, a primeira coisa a conhecer o estresse é que é um mecanismo que me deixa pronto para lutar ou fugir. E é um mecanismo de preservação da vida, preservação da espécie humana, preservação dos animais. Todos os animais têm esse mecanismo de sobrevivência, que é a síndrome desencadeada pelo estresse. Na definição do estresse é dito que o estresse é uma síndrome específica, de causa inespecífica. Essa causa inespecífica, ela torna algo bem particular. Cada um tem a sua forma de lidar com as questões da vida e de desencadear o mecanismo de estresse, bem particular. Por exemplo, para mim pode ser muito prazeroso andar de avião. Eu entro no avião com todo prazer, sem nenhum medo, nenhuma tensão e faço essa viagem curtindo, com bastante prazer e tranquilidade. Para outra pessoa, pode ser um momento de muita tensão, muito medo, muito estresse, né? O pânico toma conta da pessoa e aí, nesse momento, o controle é muito difícil. Então, a síndrome ela é específica, a causa é inespecífica.
O que pode ser estressante para mim pode ser prazeroso para você. Agora, quando é estressante para você e para mim, você tem medo de barata, se assusta com barata, eu tenho medo de avião, fico com medo no avião, o que acontece é exatamente a mesma coisa. A síndrome é específica, me deixa pronto para lutar ou fugir. Se eu puder entrar em combate, eu entro em combate. Se eu ver que o perigo está além da minha conta, eu fujo, procuro fugir. Então o organismo se prepara para isso. É uma síndrome que faz com que o seu organismo fica pronto. Aí desencadeia todo um processo, o suor frio, acelerar o coração, a respiração acelera. Aí é todo um processo que aí é importante você conhecer o que acontece nessa síndrome, porque você só administra aquilo que você conhece. O desconhecido, muitas vezes, ele se torna um bicho-papão muito maior que eu posso lidar, muito maior do que a realidade. Então, enquanto eu não conheço, eu fico muito mais vulnerável, muito mais temeroso por conta do desconhecido. Quando eu começo a conhecer o que acontece em mim e em todas as pessoas e em todos os animais, que essa síndrome acontece comigo, com gato, com cachorro, com leão, com macaco, com meu vizinho, com japonês, com chinês, com americano, acontece igualzinha com todo mundo. Quando eu conheço essa síndrome, eu começo a abrir uma possibilidade para administrar. Um outro elemento que está presente, e muito presente na pandemia, e que é importante saber, da mesma forma que o estresse não é um mecanismo prejudicial, não é alguma coisa perversa, o estresse ele tem uma função nobre, ele preserva a sua vida. Imagina que você se distraiu, atravessou a rua sem olhar, o carro buzinou, imediatamente você pula para o outro lado, você toma um susto, a reação do estresse acontece e você sai correndo e pula. Nesse momento você não pensa, você não raciocina, não avalia a distância, não avalia, você só reage. Então é um aspecto muito importante para a preservação da vida. É uma tensão que preserva a vida, o estresse. E é interessante saber que sofrimento também tem esse mesmo papel na vida. Então não é em vão que nós sofremos. Mas se eu não tenho consciência, se eu não começo a reconhecer o sofrimento, eu sou simplesmente vítima do sofrimento e ele toma conta de mim o tempo todo. E muito pouco eu posso fazer para modificar o sofrimento. E de fato, com sofrimento propriamente dito, muito pouco eu posso fazer. Mas eu posso fazer muito nas escolhas das minhas ações, nas escolhas dos meus pensamentos. Eu posso fazer muito para preencher a minha vida com pensamentos positivos, que vão andar em paralelo. Então, quais os elementos que eu posso utilizar para administrar o estresse? Eu tenho um roteirinho aqui, deixa eu pegar para não me perder. Primeiro elemento é conhecer que tem essa reação que é um instinto de preservação da vida, né? E é instintivo mesmo. Então é igual no animal, todo animal tem, seja racional ou irracional. Um outro elemento que mais recentemente foi observado, que vem com a neurociência, com a observação de mapeamento de cérebro, conhecimento do cérebro, é algo chamado amígdala cerebral, que são duas nozezinhas que tem uma de cada lado e que ela fica com o papel de rastrear as ameaças. Ela tem o papel de identificar o perigo e avisar e dar o comando
para desencadear o mecanismo do estresse. Então ela trabalha junto com o hipocampo, trazendo do hipocampo as informações da memória. Esse perigo é um perigo que pode se intensificar e ativando esse mecanismo de reação. E através da área do cérebro, do neocórtex, do córtex pré-frontal, eu posso reconhecer se é um perigo real ou não. Com o exemplo eu atravessei a rua distraído, a buzina tocou. Nesse momento, não dá tempo de eu raciocinar, de eu pensar, de eu avaliar com o córtex pré-frontal. Eu preciso ter uma reação. Então, chegou a informação através do órgão do sentido, a informação do perigo, a amígdala imediatamente ativa uma área do cérebro que faz com que eu tenha uma resposta rápida, ativa e libera adrenalina e cortisol na circulação sanguínea e me faz uma resposta rápida. Eu não tenho condições de pensar, de raciocinar. Mas se é alguma coisa que, por exemplo, eu estou na sala, escuto um barulho lá no quarto, né, me dá um alerta. Mas se eu estou senhor da situação, eu reconheço aquele barulho, penso, pô, foi o gato que passou em cima da mesa e derrubou aquele livro. Pronto. Apesar da amígdala cerebral ter recebido a informação, eu tive possibilidade de pensar, elaborar um conceito e desativar esse mecanismo de reação, esse mecanismo para apagar um incêndio, porque houve possibilidades. Então, esse é um elemento que eu preciso estar presente em mim mesmo para que eu possa ter consciência e aí administrar. Aí vamos na questão do sofrimento. Quando eu começo a identificar que o sofrimento tem essa mesma relação de preservação da espécie, e aí preservação da espécie humana, é necessário que eu reconheça aquilo que gera sofrimento e que bota em risco a espécie humana. E isso é preciso ficar em evidência e registrado para que eu me mantenha distanciado. Quando eu começo a reconhecer isso, eu começo a perceber que, primeiro, que não é que ele é bem-vindo, que ele não é alguma coisa inaceitável na minha vida, né? Essa é a primeira coisa que já me traz um alívio. E que eu posso começar a administrar. E que cabe a mim sobrepor a isso, intencionalmente, coisas que me tragam alegria, prazer, satisfação, tranquilidade, quietude. E aí são áreas do cérebro diferentes que vão atuar. Falando de uma maneira bem grosseira, nós temos o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático vai lidar com essas reações, me manter ativo e lúcido para lidar com essas reações. O parasimpático vai me colocar num estado de tranquilidade, de passividade, de quietude. Então, são áreas diferentes e que eu posso administrar intencionalmente. Então, nós não somos vítimas totalmente do estresse. Um outro elemento, a neuroplasticidade, que vai dizer que nós podemos aprender o novo, podemos modificar, podemos construir coisas novas na nossa vida o tempo todo, a qualquer momento, a qualquer idade. E isso é uma boa nova, porque até bem pouco tempo dizia, não, os neurônios estão formados e vão só envelhecendo, degradando e acabando. A neuroplasticidade vai dizer que não, você pode reativar, você pode alongar os dendritos, você pode aprender e construir um ser novo a todo tempo. Volto à palavra, e aqui neuroplasticidade é uma palavra-chave muito importante. Intencionalmente. Então, o que é necessário saber, que eu acho muito importante saber com relação ao estresse, que o primeiro elemento que tem que estar presente é sua intenção. A dedicação. O caminhar
ter ações voluntárias para administrar. Talvez da nossa cultura, não sei bem se é da nossa cultura, mas por alguma razão nós temos uma sensação de que a solução vai vir de fora para dentro. Que a solução, literalmente, nós temos uma sensação que a solução vai cair do céu, que um anjo em algum momento vai trazer a solução e vai transformar minha vida e minha vida vai melhorar. É fantasia, é ilusão, né? Dá trabalho, mas é perfeitamente possível, só que exige sua intenção e exige um caminhar em direção dele. Os instrumentos, as ferramentas, são ferramentas muito mais simples do que se imagina. E essa é uma outra coisa muito importante de saber. As ferramentas, elas estão acessíveis a todos. E elas são muito mais simples do que se imagina. São ferramentas como respiração. Todo mundo respira. Todo mundo sabe respirar. Já nasceu sabendo, né? Só que a respiração, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser feita intencionalmente, ela pode entrar nesse elemento de administração. E tem um poder indescritível. Não tem limites do que você pode, através da respiração, melhorar sua qualidade de vida. Atuar sobre o viver mais tranquilo, mais presente em você e construir um caminho para uma vida um pouco mais serena, mesmo sobre toda essa pressão que nós estamos vivendo. Então, é uma ferramenta, a respiração é uma ferramenta acessível a todos, é uma ferramenta de administração do estresse muito mais simples do que se imagina. E que nós podemos, através dela, desenvolver e aperfeiçoar, aí sim, no nível de aperfeiçoamento, complexidade, profundidade, não sei, enfim, mas acessível a todos. Respiração. Uma outra ferramenta importantíssima para administrar o estresse, o relaxamento. Outra coisa acessível a todos. Sem nenhuma contraindicação, absolutamente nenhuma contraindicação. E acessível a todos. Todos podem praticar um relaxamento. Não precisa de nenhum recurso, nenhum acessório, nada, absolutamente nada. Só uma intenção, uma disponibilidade de alguns minutos estar ali com você mesmo, com o corpo solto. Então, ferramentas simples, com efeitos poderosíssimos. Tem aqui presente pessoas que fizeram o curso de administração estresse, o curso que terminou ontem, a primeira turma, e que talvez possam aqui comentar alguma coisa. Essa é uma live, é um bate-papo, então podemos interagir. Mas veja, nós não somos totalmente vítimas do estresse. E não vai ter o anjo da guarda, que ele vai estar sempre presente na sua vida, cuidando de você. Mas ele não vai te trazer as ferramentas, não vai cair do céu, não vai vir de fora para dentro. Tem que partir de dentro de você para um treinamento, com práticas permanentes. E são práticas que precisam ser mantidas. Veja, inicialmente pode ser que dê um trabalho, nós precisamos passar por um processo de reeducação para inserir isso no nosso dia a dia. Uma prática de uma respiração consciente, uma prática de um relaxamento, uma prática de uma meditação, que tem outra ferramenta, muito mais simples do que se imagina, acessível a todos, e que não precisa de nenhum aparelho, nenhum instrumento, não precisa absolutamente nada. Precisa apenas de você sentar com você mesmo, em qualquer lugar,
em qualquer hora, em qualquer momento. Então, práticas perfeitamente acessíveis. Eu ia falar alguma coisa que eu perdi. Relaxamento, respiração, meditação. São 3 ferramentas poderosíssimas, acessíveis a todas. E você precisa saber como inserir isso na prática. Já lembrei que eu queria fazer. E aí, essa inserção na sua vida precisa ter um processo, é uma reeducação. Você passa por um processo de familiarização, de reeducação, que é muito simples. Assim como escovar dentes hoje para você não lhe causa nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade você escovar dente, e você não pensa, hoje eu quero, hoje eu acordei triste, não vou escovar dentes não. Alguém pensa assim? Hoje não estou animada não vou escovar dentes não. Hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, acordei com uma dorzinha de cabeça, não vou escovar dentes não. Ou então fala assim, eu estou atrasado, hoje eu não vou escovar dentes não, perdi a hora, ninguém faz isso porque já está inserido. A Regina aqui está dizendo, o curso foi maravilhoso, os ensinamentos teóricos e práticos são valiosíssimos. A Regina ela fez o curso da primeira turma. O escovar dentes já está inserido na sua vida como alguma coisa que não pode ficar sem. A higiene bucal é importantíssima. Você já inseriu e já está na sua rotina. Eu tenho certeza que todos aqui escovam dente, no mínimo, no momento que acorda. Com certeza mais do que uma vez ao dia, mas vamos pegar, no mínimo, no momento que acorda. Mas, antes disso, você passou por um processo. Quem tem filho pequeno, se o filho tem ali 7 anos, talvez você ainda pergunte, já escovou dente, meu filho? Não é estranho você falar para uma criança com 7 anos, já escovou dente, meu filho? Lembrou de escovar dente? 8 anos, 10 anos? Então, isso se tornar uma coisa comum na vida, uma coisa inserida no seu dia a dia, na sua rotina, tem um processo e leva um tempo. Esse processo, esse tempo, você já não é mais uma criança. Nós aqui não estamos conversando entre crianças que estão sendo educadas. Você já é, no mínimo, um jovem semi-adulto, no mínimo um adolescente. Você já é responsável pelos seus próprios atos. A autorresponsabilidade já faz parte. Então, infelizmente, você não vai ter mais sua mãe falando, você já meditou hoje, quando acordou? Não vai ter. Essa decisão tem que ser uma decisão pessoal. E precisa ser uma decisão mantida por um tempo, intencionalmente, até que isso se torne natural e presente na sua vida. Essa é a única dificuldade de todas as práticas que podem ter um impacto bastante significativo, de positivo, na administração do seu estresse. Tem aqui um bate-papo entre amigas aqui, uma falando assim, boa noite Luciana, Denise, a outra, oi Denise, que bom que estamos juntas. Tem aqui um bate-papo, deixa eu ver aqui, Michel, depois que eu fiz o curso, estou conseguindo administrar o estresse, recomendo o curso, obrigado Michel. Então, volto a falar, são práticas acessíveis a todos, são práticas muito mais simples do que se imagina, mas são práticas que exigem comprometimento, como qualquer coisa na vida. E uma familiarização. Você vai se familiarizando. Então nós falamos, tem uma síndrome específica que você precisa conhecer para que possa administrar. Tem uma área no cérebro que é um rastreador de qualquer perigo. Então, quando você senta para meditar, por exemplo, se você começa a sentir dor, essa área do cérebro, a amígdala, já diz, tem um perigo, tem uma dor, tem um desconforto, então já ativa todo o mecanismo de estresse. Então você precisa aprender a
a encontrar o seu ponto de conforto, o seu ponto de estabilidade na vida. E ninguém vai fazer isso por você. Você que sabe o que é confortável para você. Tem o outro elemento que é importante que você saiba. O sofrimento não está contra a você. O sofrimento está a favor da preservação da espécie enquanto ser humano. Só que, se você sofre e preserva a espécie humana, o maior sempre tem prioridade. Então, você vai estar sempre submetido a sofrimento, ele vai estar sempre em evidência. Mas você pode identificar e cabe a você criar momentos na sua vida de bem-estar, de felicidade, de paz, de amorosidade, de alegria. Porque a história da espécie foi uma história que teve que sobreviver a muitos perigos. A vida nunca foi fácil e nem vai ser fácil. Não crie uma fantasia de que a vida vai ser fácil. Então, todas as espécies elas tiveram que desenvolver mecanismos de preservação da própria espécie, de sobrevivência. E o manter o sofrimento em evidência é um deles. Agora, nós, enquanto espécie humana, fomos dotados de uma capacidade chamada inteligência, discernimento, que nos permite escolhas e que cabe a nós criar condições de bem-estar para si e para o outro, porque o bem-estar do outro está envolvido, faz parte do seu próprio bem-estar, e aí também nós vamos entender isso dentro do curso, né? Cabe a nós, a cada um, esse reconhecimento das bem-aventuranças da vida, que está presente na vida de todo mundo. Não há quem tenha sido roubado da possibilidade de escutar o cantar do passarinho. Talvez você tenha a deficiência de surdo, mas ainda assim você pode sentir a brisa acariciando sua pele num dia de calor. Ainda assim, não há quem foi roubado o direito de receber um alimento que alguém plantou por você e você nem conhece, nem fez nada por isso, mas o alimento chegou na sua vida. Então, há muitas razões para você reconhecer as belezas que a vida lhe disponibiliza. Só que isso é intencional. A palavra intencional ela vai estar presente o tempo todo. São ações voluntárias para construir uma vida onde está presente a paz, a serenidade, onde está presente o amor, onde está presente o reconhecimento da beleza da vida. Isso é importante para a sua sobrevivência enquanto indivíduo. E aí lhe foi dado a inteligência para criar essas condições na sua vida. O espontâneo são reações que têm a nobre função de preservar a espécie enquanto espécie humana. O intencional lhe foi dado com a nobre função de você criar escolhas e poder construir uma vida digna, honrada e feliz para você mesmo e para os que estão para os outros. Esse é um elemento fundamental na administração do estresse. E você tem recursos fáceis, possíveis. Deixa eu ver que horas. Quando começa a compreender isso. E aí, no primeiro dia de aula, eu falo assim, olha, a minha proposta, a proposta que eu tenho a oferecer para vocês é trocar um estresse pelo outro. Né? Eu quero dizer com isso, não vai ser fácil. Não estou dizendo que meditar é alguma coisa fácil. Não estou dizendo isso. E se alguém te falar isso, está mentindo. Afirmo que está mentindo, porque demanda dedicação e intenção. Não estou lhe dizendo que relaxamento é fácil. Não é fácil. E se alguém lhe disser isso, está mentindo. Porque demanda intenção, dedicação, disponibilidade.
Não estou dizendo que respiração consciente é fácil. Não, demanda. Então, administrar o estresse não é fácil. Mas, eu vou lhe dizer que logo que você entra, logo que você passa da primeira camada do lago, que o vento está mantendo as águas inquietas e movimentadas, logo que você passa por uma camadinha um pouquinho mais fundo, você começa a lidar com águas mais serenas, mais tranquilas, com uma outra natureza de beleza, de percepção. E aí, para mim, respirar, uma respiração consciente, é muito prazeroso. Um relaxamento é muito prazeroso. A meditação é muito prazerosa. Mas ainda assim exige dedicação, exige compromisso, comprometimento, exige a ação voluntária e intencional. Volto a falar, perfeitamente possível para todos. Até aqui, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver um pouquinho atrás. Deixa eu ver aqui. Se alguém falou alguma coisa, eu não vi. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é essa. Não vejo nenhuma pergunta. Se perguntou, eu não vi, pergunta de novo. Fabiana está? Alguém está perguntando se a Fabiana está. Não sei se a Fabiana está. Não, está aqui. Então vamos. Bom, então o que eu falei até agora foi um pouquinho da estrutura do curso. Nós vamos falar também da importância de você aceitar a si mesmo e os outros da mesma forma como você aceita as estrelas, os pássaros e as montanhas. Isso é lindo e isso tem um impacto muito importante. Se você não for capaz de aceitar a você mesmo como você é, se você nasceu moreninha e sonha em ser loura, se você nasceu careca e sonha ter longas tranças, dificilmente você vai ter uma vida tranquila. O professor Hermógenes diz assim: se você nasceu como um jacaré, se você é um jacaré, vê um coelho passando saltitante na frente de você e acha aquilo bonitinho, se identificou com o coelho, e enquanto o jacaré quer se comportar como um coelho, quer virar um coelho saltitante, você vai ser muito infeliz, porque você é um jacaré e você precisa viver sua jacaretude. Assim fala o professor Hermógenes. Deixe o coelho viver sua coelhice e viva sua jacaretude. Então, esse elemento, aceite a si mesmo e aos outros, assim como você aceita os pássaros, as estrelas, as montanhas. Já pensou se para você, se você quisesse admirar a beleza de uma montanha, você achasse que eu preciso chegar um pouquinho para a esquerda, porque se ela ficar um pouquinho para a esquerda, ela vai ficar um pouco mais bonita, vai ao meu agrado, como eu acho, como eu vejo, essa montanha para a esquerda vai ficar, aí eu vou achar que ela está bem. Já pensou se você fizesse isso? Quanta frustração na vida. Você não tem a menor possibilidade de mudar a natureza de nenhuma montanha. E se fizer isso, vai acontecer o que está acontecendo, vai acabar com o meio ambiente, criar sérios danos. Quando você tenta modificar uma montanha,
como ela é, você cria sérios danos na natureza. Quando você tenta modificar, querer fazer tranças na sua careca, você cria sérios danos nos seus neurônios, porque a coisa é como ela é. E nós vamos conversar com isso. Vamos falar também da importância da atividade física e não posso deixar de falar de algo que tem um impacto, que ao meu ver, o que tem o maior impacto. Conhecer o que a neurociência traz para nós é muito importante. Conhecer me possibilita administrar, mas o entrego, confio, aceito, agradeço, e você entender como você deve inserir eles na sua vida, o impacto é muito grande. E aí eu tenho experiência própria, experiência de vida para falar sobre entrega, confio, aceito e agradeço. Então, e aí o que eu tenho para falar? Temos tempo aí. A teoria, ela tem uma importância significativa. Você só administra aquilo que você conhece. Mas é muito importante que você saiba, a teoria sem a prática muda muito pouco a sua vida, porque a tentativa de modificar, ela não tem o instrumento, não tem a ferramenta que pode gerar a modificação. Então, sem teoria, sem prática, nada acontece, ou muito pouco acontece. Prática sem teoria, muito acontece. Você pode começar a fazer a prática sem nenhuma teoria e a prática vai ter um impacto. Porque a prática vai atuar diretamente sobre o seu sistema nervoso, vai atuar diretamente sobre o seu sistema emocional. A prática vai atuar diretamente sobre o seu comportamento. A teoria não necessariamente. Ela vai atuar sim, porque você vai ter possibilidade de escolha, mas talvez você não tenha estrutura neural, maturidade de sustentação. Talvez você ainda não consiga segurar na escova de dente, né? Então você precisa se familiarizar com a escova de dente, com o movimento de escovar dente, para daqui a pouco estar explorando com muita naturalidade escovar dente. A prática que vai te dar essa familiarização. Então a prática que vai te fazer ter um impacto grande. Então isso para qualquer coisa na vida. Quando você começou a ler, você teve todo um processo de aprender a construir a frase. Quando você começou a escrever, você teve todo um processo. E esse processo, quando você aprendeu a ler, quando você aprendeu a escrever, quando você aprendeu a caminhar, quando você aprendeu a controlar os seus esfíncteres e deixar de fazer cocô nas calças, quando você aprendeu a comer com a própria mão, todo esse processo, que é um processo de amadurecimento, é um processo de maturação do sistema nervoso, você aprendeu porque não teve julgamento. Você não questionou o sucesso ou fracasso nesse processo de amadurecimento. Você teve prática, erro, acerto, tentativa, tenta de novo, faz, mas não teve julgamento, eu fracassei, eu não consigo, é muito difícil, isso é muito chato. Não, minha pessoa, aí um amigo que talvez esteja aqui ainda, não sei, falou, ainda bem, né, já pensou se a criança logo falasse, pai, eu não consigo andar, me dá uma cadeira de rodas, e o pai foi lá e desce uma cadeira de rodas, e aí devia ter só gente de cadeira de roda, porque viu que fracassou na primeira tentativa, começou a andar, caiu de bumbum no chão, doeu um pouquinho, e aí julgou, não, isso é desconfortável, isso dói, e aí parou de tentar. Então, como nós fomos isentos de julgamento e fomos incentivados e ganhamos suporte, uma mãozinha que deu um suporte ali, um abracinho, nós caminhamos e amadurecemos. Nesse processo, é necessário que seja feito um caminho
isento de julgamento, com percepção, com observação de si mesmo, com aceitação de si mesmo, e que dá um espaço para um caminhar sem fim na lapidação. Então essa é uma pergunta que eu faço. O quanto você tem sido crítico para com você mesmo e severo para com você mesmo? Pense sobre isso. O quanto você tem sido crítico para com você mesmo. E também responda para você mesmo a outra pergunta. O quanto você tem sido bondoso, bondosa, gentil, amorosa para com você mesmo. O quanto você tem acolhido a si mesmo, com gentileza, com amorosidade, com aceitação. Bote na balança esses dois elementos, né? Porque por alguma razão nós acreditamos que nós temos que ser extremamente críticos conosco e com os outros. Muitas vezes nós somos muito mais críticos com os outros e passamos a mão em cima, aparentemente em cima dos nossos erros, mas interiormente nós somos críticos e nos tornamos, nos julgamos com muito pouco amor perante a nós mesmos. Então é necessário se aceitar e é necessário abrir um espaço para o aprendizado contínuo, o lapidar a si mesmo. Tem aqui, namastê a todos. Obrigado, professor, pelo curso de Administração do Estresse. Sem dúvida que cada vez foi aprendido a observar onde o gatilho do estresse aparece no meu comportamento no dia a dia. Que bom. No meu comportamento no dia a dia. Cadê? Me perdi. Quando observo, procuro pôr em prática os ensinamentos adquiridos no curso, para assim acalmar meu pensamento e equilibrar um pouco a minha forma de agir na vida. Obrigado, Vlad. São recursos que nós vamos ganhando e que vamos praticando. E aí, com essa ideia de é um processo de amadurecimento, de familiarização, de construção. E nós, enquanto adultos, nós precisamos ir amadurecendo intencionalmente. Eu vou falar de um aspecto que é muito importante para os dias de hoje, tenho tempo, que é muito importante para os dias de hoje, para essa condição que nós estamos vivendo enquanto humanidade, enquanto pandemia, que o mundo mudou radicalmente, e é necessário que tenhamos consciência disso. O mundo mudou radicalmente. O impacto econômico é um impacto nunca visto na história da humanidade. Muito maior do que o da guerra. Muito maior de todas as crises. O impacto que nós estamos vivendo e vamos viver por um tempo é muito grande. Há um processo de amadurecimento no ser humano que é necessário que seja feito e agora se torna urgente que seja feito intencionalmente. Nós viemos de uma história, e é assim, e eu vou começar mais do início. Quando nós nascemos, nós somos imaturos, passamos por esse processo de amadurecimento. Quando nós nascemos, nós dependemos que nossos pais coloquem o alimento na nossa boca. Eu não sou capaz de levar o alimento com a minha boca. Eu amadureço um pouco, eu começo a pegar o alimento de maneira grosseira e levar na minha própria boca. Daqui a pouco eu sei comer com minhas próprias mãos. Eu já não dependo mais de que minha mãe me alimente. Eu já sei comer com minhas próprias mãos. E eu me torno adulto, eu já não dependo absolutamente da minha mãe e passo a ser um contribuidor. Até então, eu era apenas um consumidor. Eu não tinha maturidade e possibilidade de contribuir. Apenas extraio. Eu sou um extrativista e consumidor. Num determinado momento do amadurecimento do homem, da mulher,
ela já começa a criar recursos próprios e já começa a contribuir. Né? Já contribui dentro de casa, ela já põe uma comida dentro de casa e vai chegar um momento que aquela mãe talvez precise que seja alimentada na própria boca. Então eu, enquanto filho maduro, vou dar o alimento na própria boca da minha mãe. Existe essa possibilidade, é muito comum. Aí eu já tenho maturidade suficiente. A idade, o ciclo natural da vida, minha mãe já deixou de ser produtiva e já não pode mais receber o alimento, levar o alimento na própria boca. Eu, enquanto filho maduro, tenho capacidade de levar o alimento à boca da minha mãe. Então, isso é todo um processo, onde eu sou César Lapa, prazer em vê-lo aqui, quanto tempo, hein, amigo? Então, eu passei do momento imaturo, infantil, sem estrutura psíquica, emocional, e que eu era absolutamente dependente, consumidor, sugador, extrativista, que precisava receber o alimento na minha boca. Amadureci e passei a contribuir. Me tornei um ser humano consciente, maduro, e deixei de ser um consumidor e passei a ser um doador na sociedade. Esse cidadão é um cidadão que vai ser de extrema importância para essa sociedade que se construiu nesse momento com a pandemia mundial. Nós vamos precisar ajudar uns aos outros. Nós vamos precisar dar alimento ao outro. Uns vão poder ajudar com serviço braçal, outros com serviço intelectual. Cada um tem a sua história de vida, porque ninguém é obrigado, não é obrigação. É um processo natural da vida, é um amadurecimento natural da vida. Só que nós vivemos numa sociedade consumista, extrativista, onde nós valorizamos o ter, o consumir, o possuir. Eu tiro do outro para ter mais. Né? Só que agora nós vamos precisar compartilhar o que temos. O que temos. Senão, nós vamos ter uma humanidade passando fome. E aí, se eu tenho, de repente, eu ganho um salário, eu tenho um salário que cobre minhas necessidades e sobra um pouquinho. Isso que sobra eu posso compartilhar com aquele que já não pode mais trabalhar, que precisa. E isso vai acontecer em todas as classes sociais, porque hoje nós vamos ter pessoas de alto risco para o coronavírus, que ainda vai se manter por um tempo, e que, apesar de ter todas as funções íntegras, ela não pode ir no mercado de trabalho, porque se contaminar vai morrer. Então, ela vai estar comprometida para exercer uma função profissional. E a sociedade precisa entender isso e são os novos aposentados ainda em função útil, mas que vão estar impedidos de entrar no mercado de trabalho. Então, é uma sociedade que já está presente e que nós vamos precisar tornar isso muito evidente em nós mesmos. Nós vamos precisar sair de uma condição de consumidor para uma condição de doador, daquele que compartilha, daquele que dá, aquele que pode botar o alimento na boca do outro. Né? Já não só da minha mãe, que não pode se alimentar, porque a idade chegou a um ponto que já tirou as funções dela, não só a ela, porque esse meu ciclo, ele tem que, hoje é a humanidade, nós vimos isso. Um vírusinho que contaminou 2, 3 lá no outro lado do mundo, rapidamente se espalhou para toda a humanidade, em todo o planeta, numa velocidade inimaginável. A vida é inimaginável. Então, nós não adianta ficar simplesmente se colocando como uma vítima.
Independente de qualquer coisa, você tem recursos que você pode compartilhar. E a vida te dá a oportunidade de compartilhar. Olha, hoje, e isso, eu adoro essa palavra, inimaginável. A vida é inimaginável. E, veja, falo de mim, vamos falar de mim. Eu estou dentro de casa. Estou dentro de casa exatamente desde o dia 15 de março, que eu fui à praia com a Luciana, joguei um frescobol com a Luciana Aguiar, que mora lá em Friburgo, ela estava aqui. Nós fomos juntos à praia, jogamos um frescobol com a filha dela e tal. Esse foi minha última saída, meu último banho de mar. Eu moro em frente, né? Eu vejo o mar, mas nem o pé na areia eu coloco. Então eu estou dentro de casa, num espaço que talvez tenha 60 metros, talvez tenha um pouquinho mais, 65 metros quadrados. Eu, minha filha e minha esposa, então somos 3 dentro de uma área pequenininha. Na minha cabeça, isso era impossível, viver tanto tempo, mais de 100 dias, inimaginável, que isso era impossível. E primeira coisa é, e o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Pois bem, eu acho que não sou eu, todos nós estamos vivendo isso. Hoje é necessário selecionar o que vai escutar, que live vai ouvir, que prática vai ser feito, porque entra dentro, o mundo vem até nós. E aí, deem-se conta disso, eu não tenho que correr atrás do mundo. Eu tenho que honrar aquilo que o mundo traz. Honrar com dignidade o que a vida apresenta para mim. E eu preciso, mais uma vez, intencionalmente, através daquilo que me foi dado, que é a inteligência com discernimento, discernir o que vale e o que não vale. E o que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance. Porque você vê que o mundo entrou dentro da sua casa. Hoje, eu preciso selecionar. Não dá para eu fazer tudo o que eu gostaria, eu preciso selecionar, isso sim, isso não, isso aqui. Há bem pouco tempo, nesse mesmo aspecto, teve uma coisa que me chamou bastante atenção. Lá perto do Espaço Hermógenes, da Barra, eu saía para ir à padaria, começou a me chamar a atenção um homem, um adulto, sentado na calçada. E eu passava para lá e para cá, ele não pedia nada. E eu observava, ele não pedia nada a ninguém. Começou a me chamar a atenção, eu comecei a observar ele. Comecei a observar que um dia nossos olhares se cruzaram. Ele me olhou, eu olhei para ele, eu dei uma mexidinha de cabeça com um leve sorriso, ele sorriu para mim. Eu fui embora. E aí passei a cumprimentar ele, só sacudindo a cabeça. E alguns dias eu passei. Ele nunca me pediu nada. Um dia eu fui tomar um café da manhã na padaria. Tinha chovido. Eu vi ele guardando as coisas, ele estava debaixo da marquise, eu vi ele guardando as coisas, o chão já estava seco. Guardando as coisas onde ele dormiu, embrulhou direitinho, veio e sentou no mesmo lugar. Enquanto eu tomava café, observei. As pessoas passavam, ele não pedia nada. Aí nesse dia eu fui até ele e falei, vem cá, você quer um café? Ele falou, pô, agradeço. Ele falou, agradeço. O que você quer? O que me der. Eu fui lá, comprei um café com leite, um pouco de manteiga, dei para ele agradeceu, fui embora. Depois tinha uma pessoa que trabalhava vendendo tapete, um carro que ficava parado vendendo tapete, passava o dia ali. Aí eu conversava com o cara e falei, pô, mas ele não pede a ninguém? Ele falou, olha, ele não bebe, não fuma, não pede a ninguém, não incomoda ninguém. Como é que ele come? As pessoas que nem... Aí o cara tinha me reparado, falou que nem você deu o café da manhã para ele, as pessoas dão o café da manhã para ele. Aquilo me chamou tanta atenção, a vida chega até você. Depois ele foi embora, ele não ficou muito tempo, ele tinha família. Aí depois eu conversei com ele, ele tinha família, tinha se separado da mulher e estava ali. Ele era de Vilar dos Teles, Caxias, um lugar assim. Depois ele foi embora. Aquilo me chamou a atenção. A vida se faz. Não precisa ficar desesperado, correndo atrás, que nos foi ensinado, que eu tenho que todo dia sair e ir à luta para ganhar a vida. Aí, para terminar,
Uma vez eu fiz um curso com a Susan Anders numa ecovila. Susan Anders é uma pessoa muito interessante que trabalha com biopsicologia. Eu fiz lá uma iniciação, um processo, e era um alojamento. Aí um dia nós tivemos um processo intenso, numa iniciação, num sábado à noite, e chegou domingo de manhã, acordei, tomei café, teve a prática da manhã, eu voltei no quarto, tinha um homem, um adulto, sentado na cama dele, chorando. Eu falei, o que houve, rapaz? Aí ele olhou para mim e falou, cara, o que eu vivi aqui, dá vontade de chorar. O que eu vivi aqui foi algo muito intenso. Agora imagina, eu coordeno uma equipe muito grande de vendedores. Todo dia de manhã, e eu vou ter que chegar amanhã de manhã, falar para eles assim, olha, é hora de ir à luta. Sangue nos olhos, faca nos dentes. Vamos à luta e ganhar esse mercado. Aí ele chorando, ele falou, eu não tenho mais condições de falar isso. Eu agora quero que meus vendedores saiam com um sorriso nos lábios e amor no coração. Mas eu vou ter que pedir demissão. Como é que eu vou fazer isso? É isso. A vida pode ser muito diferente. E ela precisa ser muito diferente. Eu não tenho que sair com sangue nos olhos e faca nos dentes para ganhar a vida. Eu preciso sair com sorriso nos lábios, amor no coração. E aí pode ter até lágrimas nos olhos, pelo amor no coração, pelo sorriso nos lábios. E assim eu queria acabar. Esse curso é um curso de Administrando o Estresse, que vai começar na terça-feira que vem. São 6 terças-feiras, de 18h30 às 19h50. São 2 módulos. 2 módulos de 40 minutos. O primeiro módulo é prático, onde nós vamos progressivamente aprender a respiração, algumas técnicas de respiração, trabalho de relaxamento e de meditação. E o segundo módulo de 40 minutos é teórico. Então nós sempre vamos ter, a cada encontro, um momento de prática e um momento de teoria. 6 encontros. E é isso. Então, queria agradecer a presença. Namastê. Fiquem bem. Acabou. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Quem puder divulgar, convidar amigos, me ajudar a trazer gente para compartilhar desse curso. É isso. Grande César, grande abraço. Você tem lido o trabalho de Foucault? Não sei nem como fala, Foucault. É a questão do controle de si e do cuidado de si. Puxa, deve ser interessante. Como é que está a filha? Como é que está a vida? Você está em Friburgo? Como é que está? Namastê. Estou indo embora. Obrigado pela presença de vocês no Instagram. Daqui a pouco tem a meditação 8h30. Aguardo vocês. Fiquem bem. Então, César, você está onde? Você está em Friburgo? Muito bem. Saudade de vocês, saudade do sarau poético. Quanto sarau poético, né? Encontros bons. A vida é muito boa, né? Vou embora. Namastê. Dê notícias, dê notícias. Bom te ver aqui, fiquei muito feliz. Luciana, Denise, Tical, muito bom ver vocês aqui. Regina, um beijo no coração de todos. Namastê.